Bom, basicamente fala sobre a análise do adversário, né? O que analisar na sua totalidade? Então, basicamente, os padrões de comportamento, ou seja, ações que se repetem, e ações determinantes. Pô, Gabriel, o que seriam essas ações determinantes? Ações que, mesmo que tenham acontecido em pouco tempo, tiveram um impacto que seja determinante para poder passar para a comissão técnica e jogadores. Eu vou estar falando um pouco na sequência também. E aí, de forma muito simples, citar sobre os pontos fortes e pontos a neutralizar, de que forma tudo isso impacta no modelo de jogo da minha equipe, e os pontos fracos, as vulnerabilidades, o que a gente, enquanto equipe, pode explorar sobre tudo isso. Bom, os processos iniciais que eu acredito que são fundamentais sobre a análise do adversário é o caráter do jogo. Na quarta-feira a gente enfrentou o Atlético Mineiro pela Copa e Copa do Brasil, quarta de final, 2 jogos, então 180 minutos. A gente precisava ter um parâmetro do que seria o primeiro jogo, que obviamente era o jogo que a gente apresentaria o material, e de que forma o adversário ele enxergava esse primeiro jogo. Então, um jogo que para nós foi fora de casa, para o adversário ele teria um impacto muito forte, e de que forma tudo isso vai sendo construído, tanto em como eu observo o adversário, quanto na forma como eu transmito para a comissão técnica e que a gente discuta e entre no consenso, e no compartilhamento com os jogadores, que no final das contas são os receptores das mensagens, né? É um campeonato de pontos corridos, é um amistoso, então tudo isso tem um peso, eu acredito, na análise. O local do jogo, muito se fala sobre isso, então o mando para o Atlético era fundamental, ainda mais por ser primeiro jogo. Para eles tudo isso tinha um peso, então apoio da torcida, enfrentar o Corinthians dentro de Itaquera é algo que pesa muito para o emocional do jogo, para o emocional do jogador. Eu acho que tudo isso tem relação com a análise. Gramado, de que forma o gramado ele vai contribuir para que o jogo flua ou não. E aí exemplos de gramados ruins, como por exemplo o Castelão, para equipes que tentam ter mais a bola, muda muito o caráter do jogo. Então tudo isso é importante. Clima, a gente enfrentou tanto no ano passado como nesse ano na Sul-Americana adversários que jogam em climas diferentes de nós. E aí falando um pouco sobre a altitude, enfrentamos uma equipe chamada Mushuk Runa, que jogava numa altitude próxima de Quito, então tudo isso tinha relação com a velocidade da bola. Eu vou estar falando um pouco também sobre isso no que diz respeito às fases do jogo. Então, isso era algo que determinava muito, principalmente na escolha dos jogos. Então, enfrentamos essa equipe no Mineirão. É importante que eu pegue jogos do Mushuki Runa em casa ou fora. Apesar de ser fora o nosso jogo, nós como mandantes, a força desse adversário em casa era muito grande, muito em virtude da altitude. Então, assim, velocidade da bola, a forma como os jogadores já estavam adaptados a esse tipo de jogo, falar um pouco mais sobre o clima também. Enfrentar o Fortaleza dentro do Castelão, 4 horas da tarde, é algo que pesa muito. Então, assim, situações no que diz respeito a segundo tempo, a momentos críticos do jogo, em que o jogo toma uma proporção muito mais forte. O histórico do adversário, como esse adversário se encontra na competição. É um adversário que vem contra nós pressionado, então existe uma possibilidade de troca, principalmente de jogadores-chave que não têm rendido. Perfil do treinador. Qual é o perfil? É um treinador que tenta propor um pouco mais o jogo, é um treinador um pouco mais reativo, é um treinador que fora de casa muda jogadores, muda um pouco mais a proposta no que diz respeito a outros jogos. Nós, enquanto Cruzeiro, que hoje a gente está na parte de cima da tabela, como é que adversários que estão na parte de baixo da tabela nos enxergam e como adversários que estão no páreo contra a gente em cima também nos enxergam, então tudo isso eu acredito que tem um peso, principalmente na escolha do jogo. Características do elenco. De que forma tudo isso a gente vai tentando formatar um quebra-cabeça para poder criar um roteiro do que o adversário pode preparar contra nós, o que a gente vai enfrentar, qual o cenário que a gente vai ter acesso. E aí, a partir disso, eu acredito que a escolha dos jogos nesse processo inicial
é de fundamental importância, porque tudo isso vai condicionar um pouco do que a gente vai ver enquanto comportamento. Acesse o nosso site, ciafutebol.com.br. Não deixe de acessar nossas redes sociais, @ciafutebolbr no Instagram e @ciafutebol no TikTok. Veja mais vídeos aqui do CIA. Esse vídeo acabou, vai em outros vídeos do canal. Com certeza tem algum vídeo que você ainda não assistiu. Então vai lá, aproveita. E se você não se inscreveu, se inscreva no canal. Deixa seu like. Se não gostou, não tem problema. Dá dislike. E mais deixa seu comentário. Fala de onde você é e o que você achou. Valeu? Gente, muito obrigado e até a próxima.